Oh, glória a Deus, a todos cumprimento com a paz do Senhor Jesus, que a graça de Deus esteja com cada um dos irmãos. Convido os irmãos a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Mateus, capítulo 11 e versículo 25. Livro de Mateus, capítulo 11 e versículo 25, né? Graças a Deus, já lembrando que amanhã de manhã tem o estudo bíblico das 8 às 10, o último estudo do ano, né? Já lembrando também que nos meses de janeiro e fevereiro nós não temos os estudos, a gente tira para o povo poder descansar, viajar com a sua família, passear, enfim, né? É importante, a gente luta e trabalha o ano todo, é importante você também cuidar da sua família, né? A vida passa rápido demais, então aproveite também esses meses. Livro de Mateus, capítulo 11 e versículo 25, olha só que diz a palavra do Senhor. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos meninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Consegue colocar naquela outra versão? Isso, aí a gente pode trabalhar com essas duas versões, porque nós estamos estudando a série Milagres de Cristo. Na primeira temporada, nós estudamos todos os milagres que Cristo fez e estão relatados aqui nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Vimos ali tudo que é possível Cristo fazer pelas pessoas aqui na terra. Tudo que é possível Ele fazer. Na segunda temporada, nós estudamos as parábolas de Cristo, para que a gente pudesse perceber que nem tudo que é falado deve ser compreendido literalmente da forma que está sendo falado. Aquilo que vem de Deus, por vezes, deve ser interpretado, cada um dentro daquilo que é necessário, né? Por exemplo, quando um pastor fala duro com você por algum motivo, o objetivo não é te magoar, te ferir, encher teu coração de raiva, de ódio. Essa parte quem faz é o capeta. O objetivo dele é que você consiga entrar um dia no céu. Esse é o objetivo. Se você analisa o que o pastor está falando de forma puramente humana, você vai se entristecer por causa disso. Agora, quando você conhece as parábolas, sabe que Cristo sempre amou falar por parábolas e não de forma muito clara e muito direta, você vai escutar, você vai interpretar aquilo da melhor forma para que você consiga aplicar e vai melhorar e assim alcançar a tua salvação um dia. Vimos ao longo de toda a segunda temporada as enormes vezes que Cristo usou em cada uma das suas cerca de 30 parábolas, a forma de linguagem muito comum por ele utilizada. Sabendo dos milagres que podem ser vistos e da forma como Deus costuma falar, que nem sempre é de uma forma direta, você vai precisar interpretar isso de forma inteligente, se é que o Espírito de Deus está em você. Do contrário, o comum, a pessoa que não tem o Espírito de Deus, a tendência é ela se ou
ou que o Espírito não está conseguindo realmente te ajudar, né? Porque às vezes a pessoa cria uma casca na sua volta, né? E aí o Espírito Santo não consegue ajudar. Aí quando é falado alguma coisa, a tendência é você sempre interpretar aquilo de forma má, de forma perversa, que está querendo te humilhar, que está querendo pisar em ti, e assim por diante. Por quê? Porque isso é o natural do ser humano, entrar nesse modo de autodefesa, né? Quando, com certeza já aconteceu com todo mundo, está fazendo algum trabalho, ou para aqueles que andam de moto com a viseira aberta, e vai entrar um cisco no olho, tu rapidamente fecha o olho para não entrar o cisco, né? Ou seja, é uma autodefesa, você não precisa pensar, eu tenho que fechar o olho para o cisco não entrar, porque se você fosse pensar, o cisco já teria entrado antes de você acabar de pensar, né? Então, se alguém vai brincar de botar o dedo no teu olho, tu rapidamente já pisca, é algo automático em nós. Assim, nas emoções, a tendência emocional do ser humano é ele entrar sempre em modo de defesa. Vimos bastante isso lá na série Emoções, onde quando as pessoas falam alguma coisa para nós, a entonação da voz, o significado direto da palavra é a primeira coisa que marca. Se falar duro comigo, está me xingando. Se falar numa linguagem linda e maravilhosa, está querendo o meu bem, quer que eu seja feliz. E nós vimos ao longo da série Emoções, que o próprio apóstolo Paulo, o Novo Testamento alerta, que muitos que vêm e falam com lindas palavras para enganar os corações dos simples, para que eles não conheçam de verdade a Deus, ou seja, falam de uma forma bonitinha, só para te enganar, te afastar de Deus. E muitos que são duros na sua forma de falar, por vezes estão fazendo isso para te levar à salvação. Então a gente percebe que quando fala de Deus, a gente tem que deixar a interpretação humana de lado, senão você vai sempre interpretar errado. É importante, então, que a gente saiba, tudo é possível ser feito por você. Deus pode fazer qualquer coisa. A questão é Ele querer fazer. Porque assim como eu posso falar nesse ponto de mim, como eu já orei por muitas pessoas e elas foram curadas, eu também já orei por muitas e elas não foram curadas. Porque a decisão não é minha, a decisão é de Deus, é Ele que decide de acordo com o relacionamento que Ele tem, ou não com você, e com cada uma das pessoas que a gente ora, aconselha e conversa com elas. É o teu relacionamento com Deus que vai definir se a cura vai ou não acontecer. Sabendo disso, então, que nós temos que tomar cuidado com as emoções, para a gente não cair nessa armadilha, de gostar de quem fala bonito com nós e ficar brabo com quem cobra de nós, não interpretarmos isso de forma errada, que seria o natural do ser humano. O apóstolo Paulo ainda fala que as coisas que são do Espírito se discernem espiritualmente. Ele ainda fala que a Bíblia não foi escrita para ser compreendida por homens carnais, mas por homens espirituais. E nós poderíamos passar aqui a noite só trabalhando essas pequenas armadilhas que as emoções costumam trabalhar e nos enganar e nos iludir. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é que até mesmo esse texto aqui, que é muito conhecido, muito falado, muito pregado, por vezes não é tão explorado como deveria ser e acaba ficando muitos detalhes para trás. É importante que em tudo que a gente vai fazer para Deus, nós venhamos ter em mente esse primeiro versículo. Olha ali, Jesus disse: te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e inteligentes e a revelastes aos simples. Olha o tamanho dos assuntos que aqui Cristo puxou. Primeiro ponto, tudo que Cristo fazia, Ele fazia para engrandecer e adorar a Deus. O objetivo era fortalecer o relacionamento dele com Deus. Nada diferente disso.
não era para se orgulhar, não era para se exaltar, não era para mostrar que era sábio e inteligente, porque ele mesmo diz, se eu mostrar para os homens que eu sou sábio, a Bíblia está dizendo que Deus não vai querer me revelar as coisas que seriam importantes eu saber. Se eu quero ser sábio, então eu não preciso de Deus. Porque o objetivo é revelar aos simples. Simples, aquele que não quer se exaltar. Simples, aquele que não ama elogios. Simples, aquele que não espera abraços e cumprimentos longos, como os fariseus gostavam. E quem já estudou os 4 evangelhos já viu muitas vezes Cristo criticando esse tipo de comportamento, né? Então, Cristo aqui, ele começa trabalhando essas questões de que tudo que você vai fazer, seja cantar, seja tocar, seja evangelizar alguém, nada deve ser feito para que você seja exaltado. Muito cuidado com isso. Grandes servos do passado acabaram perdendo até a própria salvação por causa disso. Temos um exemplo, acho que é Balaão, que a jumenta falou com ele, né? Veja, um homem que tinha um grande talento, grandes características, que conseguia ter um relacionamento com Deus, mas bastava oferecer um troquinho a mais para ele. Opa! Né? Não, mas o rei lá disse que se eu for lá para amaldiçoar Israel, ele vai me dar um grande presente. E olha o perigo disso, que o próprio Deus diz para ele, não vai. Mas tu vê, Senhor, o que tem? É só ir lá e escutar, é só ir lá para ouvir, não tem mal nem... Ou seja, ele ainda dá lindas explicações para Deus do porquê que ele deveria ir. Obviamente, Deus, então vai. Era o que Deus queria? Não. Mas se a pessoa quer ir fazer, vai. E isso vai trazer consequência? Vai. Mas Deus vai te dizer não? De forma alguma, livre-arbítrio. Vocês são livres para fazer o que quiserem. Vocês poderiam estar agora em casa, comendo pipoca, assistindo Netflix. Só você de casa estava pensando em fazer isso, aguenta um pouquinho aí agora. Mas não, escolheram vir à casa de Deus, porque querem crescer diante de Deus, querem melhorar, querem avançar. Esse crescimento é barbada e fácil? Se fosse barbada e fácil, o mundo estaria cheio de pessoas assim. Agora observa que nós, então, temos que perceber o seguinte, que este crescimento que eu vou ter com Deus, este desenvolvimento que eu preciso ter com Deus, é para sempre engrandecer e exaltar Ele, nunca a nós. Porque quando nós temos a tendência de querer sempre ser reconhecido, valorizado, ou até cair na armadilha de querer ser sempre abençoado. Sabe que tem crente que se o ano está acabando e ele não recebeu bênçãos que venha mostrar para sua família que ele é um grande homem de Deus, nesse momento estão com o coração triste. Por quê? Porque não importa se vai para o céu ou para o inferno. O importante é que tivesse recebido bênçãos para provar para a família e os amigos que realmente tem Deus. Ou seja, está mais preocupado com uma exaltação pessoal, em mostrar que é sábio, do que realmente entrar no céu um dia. Porque o próprio apóstolo Paulo descreve e diz que ele aprendeu a viver tendo e aprendeu a viver não tendo. Ele aprendeu a amar a Deus tendo saúde e aprendeu a amar a Deus não tendo saúde. Essas coisas não tinham mais esta importância. Por quê? Porque quando Deus olhava para ele, ele queria ser visto como alguém simples. Alguém que estava disposto a aprender, alguém que não estava buscando honra própria, alguém que não estava esperando reconhecimentos e elogios ou assim por diante, e se eles viessem a acontecer, Deus sabe quando deve permitir essas coisas, tais elogios não iriam mudar a forma dele de pensar, de servir, de amar a Deus. Então é importante que você tenha em mente isso, comece este relacionamento com Deus, tendo em mente, eu preciso louvar a Deus, que é o Senhor do céu
e da terra. Se nesse momento, por um acaso, tomara que não tenha ninguém, mas se tiver alguém que está triste porque o ano foi difícil, eu tive um ano difícil, estou triste, o único conselho que eu posso te dar é: te converta antes da volta de Cristo. Porque foram 52 semanas, serão, ao longo do ano. 3 cultos por semana. 150, perdi até os cálculos, né? 156, acho que é isso. Né? 156 oportunidades de mudar você teve. Lá em Canoas ainda foram 5 cultos por semana. São mais 200 e vai pedrada. Então, facilmente o Ministério Cristo Senhor te deu aí mais de 400 oportunidades. Mais o programa de rádio que vai ao ar todo sábado, que você pode escutar depois no YouTube também. São mais 52 oportunidades por ano. Quantas realmente foram hábeis para te transformar, para te mudar em alguém que não ama a Deus pela vida que tem, ama a Deus porque Ele enviou Jesus para morrer na cruz e te salvar um dia. As tuas emoções e os teus sentimentos estão apegados no ter ou no ser. Observa que Cristo, ele termina esse diálogo, nós vimos nos episódios anteriores, esses capítulos, nós vimos Cristo sendo muitas vezes duro com o seu povo, aonde na última quinta-feira eu preguei ainda sobre isso, ali em Canoas, na Matias, aonde Cristo, ele diz lá no juízo final, no dia que vocês estiverem diante de Deus, o juízo de Deus com cada um de vocês, e aqui ele diz o nome das cidades, será muito mais duro com vocês do que será com o povo de Sodoma. Porque se os milagres e prodígios que vocês já viram e enxergaram tivessem acontecido em Sodoma, aquela cidade existiria ainda até o tempo de hoje, porque eles teriam se convertido de verdade. Se convertido de que jeito? Porque tinham um carro novo, porque tinham uma mansão de esquina, porque tinham uma linda conta bancária? Não, eles teriam se convertido, se vestido de panos de saco, sentados sobre as cinzas e clamado a mim. Conversão. Relacionamento com Deus. A gente observa então que é do versículo 20 ao 24 ali, depois se você quiser você pode ler. Então observa que o processo de conversão não está entre conquistar coisas na terra, o processo de conversão está entre construir um relacionamento com Deus. E este exemplo que Cristo cita, de usar roupa simples, de sentar em cinzas, é um exemplo que aconteceu lá no livro de Jonas, que com certeza vocês devem conhecer quase que a decor já. Onde desde o rei até os animais, quando Jonas pregou num período de 30 dias, todo mundo, do maior ao menor, todos tiraram as suas roupas belas e ricas e se vestiram com pano de saco e sentaram sobre cinzas, não sobre tronos, não sobre uma casa linda e maravilhosa, não sobre um piso de porcelanato revestido de ouro, não, eles sentaram sobre cinzas. E lá eles clamaram, oraram e buscaram a Deus, para que Deus não destruísse com a sua cidade. Alguma vez isso já aconteceu com vocês aqui, de Deus dar um tempo como esse lá, povo de Jonas? Vocês têm 30 dias para se arrepender de coração. Se não se arrependerem, vai morrer tudo. Para mim, que tive a graça de me criar dentro da igreja, isso é mensagem dura. Isso é ser duro. Onde pessoas que nunca ouviram falar de Deus, tem 30 dias para se converter de verdade. E não é para mostrar para o irmão ou para o pastor, tem que convencer a Deus que realmente mudou. Quantos anos de igreja você tem? Examine-se o homem a si mesmo. Hoje é Santa Ceia, pelo jeito. Então, tem lá em 1 Coríntios 11,
diz, examine-se o homem a si mesmo. Quanto tempo de igreja você tem? Quanto tempo de conversão você tem? Quanto tempo de batizado nas águas você tem? Certamente você tem muito mais do que 30 dias de conversão. O teu coração está transbordando de alegria, cheio do Espírito Santo, porque está tendo um relacionamento forte com Deus? Ou está chorando as coisas que não deram certo, que perdeu, ou que não conquistou, dos sonhos que não conquistaram e assim por diante? É importante que a gente perceba que Cristo aqui neste exemplo está fazendo um paralelo de oportunidades. Ao dizer que no juízo final, a forma como Deus vai julgar não é baseado única e exclusivamente no pecado que a pessoa cometeu. Se ele cometeu o pecado de roubo, ele vai para o inferno. Se ele cometeu o pecado de falar mal do irmão, eu vou dar uma chance. Não, isso é ignorância. A forma de Deus julgar, uma das características dele é dentro disso, considerar as oportunidades que tu teve. Ou seja, é possível então que um pecado de roubo, que lá na lei seria muito mais pesado, Deus considerar leve, e uma fofoca, Deus considerar extremamente grave, porque o que roubou não sabia nada de Deus. O que fez a fofoca, passou a vida toda dentro de uma igreja. E isso tem diferença. E Cristo traz este alerta nos versículos anteriores. E aí, depois de trazer estes alertas, trazer isso à memória das pessoas, é que ele começa a falar que Deus, ele quer se relacionar com as pessoas simples. Aqueles que não querem honra, que não querem aplausos, que não estão com seus corações preocupados com bênçãos, com vitórias. Eu estou doente, Deus tem a obrigação de me curar. Não faça isso. Faz muitos anos que eu não peço nenhum tipo de bênção para Deus. Quando tenho alguma enfermidade, eu vou no médico, trato, não peço para Deus curar. Enfim, Deus me deu capacidade de servir a Ele, são ou doente, tendo ou não tendo. Eu não preciso importunar Ele com isso. Eu tenho que fazer a obra dEle, e o restante, conforme da vontade dEle, Ele vai fazer por mim, sem dúvida nenhuma. Se estou doente, esses dias até brinquei lá com os Ziguinhos, que a gente viu tudo crescer, eu disse, olha, o dia que eu tiver velhinho e daqui a pouco, se eu não conseguir andar, aí vocês pegam um em cada ponta, porque são 4, e a Miriam é forte também, aí vocês pegam um em cada ponta e da cadeira e me ajudam a ir até o altar, e a gente faz a obra junto, e amém. Ou seja, então, para que isso? Porque não quer dizer que eu tenha que ser um super-homem, porque sou o pastor. Não, eu sou de carne e osso como todo mundo. Falho e pecador como todo mundo? Claro que sim. Que tem que enfrentar lutas e dificuldades ao longo da vida? Claro que sim. Não tem que ser diferente. O que realmente tem que estar em mim é a vontade de servir a Deus, independente da situação que a gente enfrente. Eu nunca pensei em gravar uma mensagem em cima do telhado da minha casa. Nunca tinha me vindo isso na memória, Agora, como estava tudo cheio d'água e lá de cima da casa tinha uma visão bastante interessante, eu gravei, acho que foi 2 mensagens, lá em cima da casa. Lamentei pela minha casa? Não, de forma alguma, nunca derramei uma lágrima por isso. Eu disse, Senhor, se tu não estava contente com a decoração, podia ter falado, eu mudava a casa, não tem problema nenhum. Mas enfim, é tu que manda, e vamos embora, daqui a pouco vai dar tudo novo de novo. Ou seja, porque daqui a pouco a gente vai dar no pé e vai ficar tudo para trás. Então é importante que o meu foco é isso. Deus, quando olhar para mim, Ele não tem que ver um coração triste, magoado, ferido, com raiva, com ódio, com rancor, porque se o teu coração está assim nesse momento, amado, você ou não leu o Novo Testamento ou não entendeu nada.
Nós temos que estar alegre, feliz, independente do que a gente venha enfrentar, para que Deus venha nos revelar as coisas que vão acontecer. E nós temos a graça de estar num ministério que Deus tem esta liberdade, né? Liberdade de trabalhar, liberdade de agir, e nada é impedido que ele aconteça, né? Como aconteceu na campanha que teve aqui em novembro, né, 20 e tantos batizados com o Espírito Santo, né, mais 30 e tantos que foram renovados, né, ou seja, quando Deus quis fazer, ele teve plena liberdade para agir e fazer, e a obra aconteceu. Ah, por que não aconteceu antes? Porque ele não quis. É ele que manda, e quem é inteligente obedece, alegre, feliz e contente, né? Passa para nós o próximo, por favor. Olha lá, ó. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Observa isso, que ao invés de reclamar da vida, por que Deus, eu te sirvo há 23 anos em Canoas, e como pagamento tu encheu a minha casa d'água. Irmão, bem, se eu sou besta, ia rasgar a Bíblia por causa disso, de forma alguma, né? Não, Senhor, muito obrigado. Se tu está feliz, eu estou feliz contigo, e é bola para frente. Deus me abençoou que mesmo ficando anos sem pescar, eu tinha o meu barquinho inflável guardado, né? Não achei os remos, mas eu tinha uma pá. Já deu para quebrar o galho, né? Ou seja, deu para resolver o problema. Então veja, a gente tem que aprender, se está acontecendo na minha vida, amém. Deus está contente comigo, então eu estou contente com Ele, é bola para frente, né? Deus é bom, nós temos que construir um relacionamento com Deus mais espiritual do que carnal. O carnal vai ficar se preocupando, entristecendo por aquilo que perdeu. Agora o espiritual não, ele está pensando na próxima campanha, na próxima evangelização, na próxima mensagem, na próximo irmão, irmã que será curado, que será batizado com o Espírito Santo, e o resultado foi. Olha quantas bênçãos, quantos batizados com o Espírito Santo aqui. Lá em Canoas, na primeira etapa, foram 8, agora esses dias foram mais 4. Ou seja, Deus continua fazendo. Se a igreja toda ficasse perdendo tempo, chorando por aquilo que perdeu, ninguém tinha sido batizado com o Espírito Santo. Não, deixa para lá. Daqui a pouco nós vamos tudo para o céu mesmo, né? Os que ficar aí, que façam bom uso. Com a graça, então é importante isso. Importante não é se você vai gostar do que vai acontecer. Eu e você devemos ter o dever de gostar, porque se Deus está feliz, amém. É Ele que nós temos que agradar, é Ele que nós temos que deixar feliz. Como o apóstolo Paulo mesmo, ele diz que se vivo, vivo para Cristo, e se morrer, é lucro. Ou seja, em ambas as situações, quem é o objetivo dele? O objetivo dele é sempre Jesus, é sempre Deus, né? Olha ali o 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então é importante que a gente tenha em mente isso. Se eu não tiver um relacionamento com Jesus da forma que Ele deseja, eu jamais conhecerei a Deus ou verei a Deus. O apóstolo Paulo, inclusive, ele trabalha mais algumas, dentro desse assunto que aqui Cristo, ele traz. Abra lá então em Romanos 5, do 3 ao 4, apenas para você entender um pouquinho mais a profundidade desse texto. Romanos 5, versículo 3 e 4. Glória a Deus. Olha lá, ó. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Volta ali para mim de novo, meu amigo. Não só isso,
mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, custe o que custar, eu vou continuar alegre com Jesus. Versículo 4, a perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. De todas as emoções que a Bíblia trabalha, o apóstolo Paulo ele resume em 3. Ele diz que todas as demais se resumem nessas 3. A fé, o amor e a esperança. Coríntios 13, né? Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu conheço a Bíblia, maior é a possibilidade de eu começar a ter fé. E a esperança, que é a segunda delas, ele diz o seguinte: como é que eu faço para ter esperança? É só desejar tudo de bom para a minha vida, pronto, eu tenho esperança. Não, errou tudo. Volta ali para nós. Olha o versículo 3, para que você alcance a esperança. Eu preciso aprender a ficar feliz nas tribulações e nos problemas. Para que eu preciso isso? Para que eu, ficando feliz nas tribulações e nas dificuldades, eu não desista, mas venha continuar, perseverar. Eu perseverando, eu alcanço, olha o próximo versículo, eu continuando, não desistindo, eu estou construindo um caráter aprovado. Alguém que é aprovado por Deus. E eu sendo aprovado por Deus, eu alcanço a esperança. Vemos então que a gente precisa ao longo da vida trabalhar para termos essas 3 qualidades. A fé, o amor, a esperança. A fé, como já falamos, ela vem pelo conhecimento da Bíblia. Quanto mais você se permite conhecer a Bíblia, mais ela vai trabalhar para te ajudar a conquistar a fé. Algo extremamente difícil de ter. São raras as pessoas que conseguem ter a fé. Grande parte das pessoas não tem fé, tem confiança em Deus. E confiança é uma emoção. E por ser uma emoção, ela varia conforme a situação. Se eu estou de carro zero, eu confio muito em Deus. Se eu estou a pé, eu não confio mais. Já estou triste, já estou com o coração magoado, já estou ferido. Se eu estou numa mansão, eu confio muito em Deus, eu creio muito em Deus. Se eu estou num barraquinho, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não me ajuda mais, assim por diante. Por quê? Porque é uma confiança, e confiança, como todas as emoções, variam conforme a situação. A fé não. A fé, independente do que aconteça, tu continua exatamente da mesma forma, no mesmo jeito, fazendo o mesmo trabalho para Deus, com o mesmo ânimo, com a mesma alegria, com a mesma satisfação. Ela não muda com isso. Por isso que ela é tão difícil de ter. E a esperança, que é essa terceira qualidade, ela é consequência da tua perseverança. Então você, quem sabe de casa, que estava pensando, eu estou pensando em desistir, vou atirar tudo para o alto e vou largar de mão porque não vale a pena. Irmão, deixa de ser bobo. Tu está no caminho de alcançar a segunda qualidade, que é a esperança. Tu está no caminho de alcançar a segunda qualidade, porque é preciso ter um caráter aprovado. Não é em vão que lá em outro momento a Bíblia diz que vos é necessário nascer de novo. Deus, Ele me aceita do jeito que eu sou. Amém? Só que então eu e você servimos o Deus diferente. Não é assim, pai? Porque se Deus te aceita com todos os defeitos, com todos os erros, com toda a falha, a gente serve Deus diferente. Não é o mesmo. Não estou dizendo que você de casa não possa servir Ele, viu? Pode servir Ele à vontade, não tem nada a ver com isso, viu? Que hoje é um tempo que tu não pode mais falar nada, que já querem te processar, né? Puxa vida, né? Não estou falando que tu não pode servir o capeta, pode servir à vontade, não é problema meu isso, né? Depois do dia que tu morrer, tu te entenda lá do outro lado, né? Agora, eu quero servir a Jesus, que diz, Leandro, tu precisa nascer de novo. Não concordo com nenhuma opinião tua, com nenhum gosto teu, com nenhuma ideia tua. Não concordo com nada. Não tem como te melhorar. Tu tem que nascer de novo.
Tá, e quando eu nascer de novo, como é que é o processo? Muito fácil, vou te encher de porrada. Quanto mais tu buscar a mim, mais porrada eu vou descer, para que tu mostre que tu não vai desistir, vai continuar firme, para ter um caráter aprovado, e por consequência, alcançar a esperança, que é a segunda qualidade. E alcançando a fé, alcançando a esperança, fica faltando só dessa eu falo outro dia. Mas olha só então, que aqui continua, senão a gente vai longe. Então veja que aqui, continuando ali, voltando, nós vimos então no 25, 26 e no 27, ele está trabalhando estas questões, que você poderia abrir também lá em 2 Coríntios 12, do 9 ao 10. Coloca lá para nós, por favor, 2 Coríntios 12, do 9 ao 10. Ainda dentro desses 3 versículos que a gente viu, olha ali, ó. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por Cristo alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, então é que sou forte. Veja então que Paulo ele diz: cada vez que eu estou apanhando e sendo humilhado, a minha carne está sendo humilhada, mas o meu Deus está crescendo dentro de mim. Porque é a esperança que ele está conquistando, é isso que eu e você precisamos manter na nossa vida, se alegrar em cada angústia, em cada perseguição, aprender a estar feliz nessas situações, porque daí você está moldando o teu caráter, está moldando a tua capacidade, está realmente adquirindo valor diante de Deus. E ali então do 28 ao 30, lá de Mateus 11, 28, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Volta ali no 28. Vemos então, quando eu venho à casa de Deus, Ele está dizendo: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Como é que Ele faz para te dar descanso? Resolve todos os teus problemas? Não. Ele te ensina a lidar com eles, da forma como nós trabalhamos até aqui. Não desista por nada. Ah, mas a minha carga está muito difícil, o que eu faço? Fica mais forte. Se eu tentar erguer um saco de cimento 50 quilos, não vai dar muito certo. Nem a coluna muito ajuda. Agora, se eu pedir para o meu amigo fortinho aqui, ele vai conseguir mais tranquilo, né? Por quê? Porque para peso está mais preparado, está mais fortinho, né? Ou seja, então, Deus não está dizendo: venham a mim, você que está com um saco de cimento nas costas, que eu vou tirar. Não, Ele não falou que vai tirar, Ele falou que vai te ajudar a se tornar mais forte para perseverar e conquistar a esperança. Vemos então que Cristo Ele quer te ajudar a passar por ele, a não resolver os teus problemas. Ele quer que você aprenda a ser feliz da forma que está. Esse é o primeiro passo, esse é o primeiro ponto. Porque se você não tem esperança, que é esta qualidade, e não tem fé, Hebreus fala, é impossível agradar a Deus. Em outras palavras, Deus não quer nem conversa contigo. Porque para que eu possa ter um relacionamento com Deus ao ponto dele querer me ajudar, eu tenho que ser digno de entrar na presença dele. Agora, eu ainda sou um caquinho,
tropeçando nas coisas mais bobas, o que ele vai fazer? Não, conversa lá com os anjos, conversa lá com os arcanjos, eles vão orientar vocês, né? Conversa lá com o teu pastor, ele vai te orientar no que tu precisa mudar. O dia que tu tiver fé, esperança, aí eu converso contigo. Até lá, vá trabalhando em cima disso. Não adianta, né, querer entrar na faculdade se não passou na primeira série. É preciso aprender a ser constante, para que eu vos darei descanso. Para uma pessoa forte levar 50 quilos é barbado. O pai conta que na juventude levava 2 sacos de cimento, né, na cacunda. Meu Deus, me livre e guarde. Eu canso só em pensar em botar um, imagina 2, né? Aí em casa, quando tem que fazer as reformas, eu ponho no carrinho e levo no carrinho, porque se eu levar no braço, não, aí morre tudo, né? Ou seja, então é importante que a gente entenda isso, porque as pessoas, quando leem esse texto, por não conhecerem o contexto, acham, pronto, Deus vai resolver todos os meus problemas e eu vou ser feliz. Rasgou a Bíblia. Rasgou a Bíblia. Não! Cristo não teve todos os seus problemas resolvidos por ser filho de Deus. Ele aprendeu a ser forte em cada um dos momentos. E por isso sentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Passa ali para nós, por favor, o 29. Tomem sobre vocês o meu jugo. Veja, de novo, ele não está falando em aliviar. Ele está falando do jeito que tu está. Ficando fortinho? Tá, agora então Deus vai tirar de mim. Não, ele está dizendo, fica forte e ainda ponha sobre você mais a minha parte. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. É preciso aprender. Ele não quer resolver os seus problemas, ele quer te ajudar a ser forte. Para uma pessoa que é forte, o problema se torna pequeno. Tem até uma frase que é muito dita, não diga que o teu problema é grande, diga que o teu Deus é grande. É essa a ideia, porque se Deus estiver em nós, nada é impossível. Porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a... descanso para quem? Não é para a carne? É para a alma, né? Ele foi sincero. E quando é que a gente vai estar em alma? Depois da morte. Aqui nós estamos na carne. Veja que em nenhum momento ele mentiu. Vou dar descanso para a vossa alma. Todo o propósito de Cristo é a salvação, é a eternidade, não é aqui. Agora, quando nós nos tornamos fortes, cheios do Espírito Santo, por exemplo, Moisés tinha um mar na sua frente e 2 milhões de ímpios nas costas. O que ele fez? Encostou na água, o mar se abriu e passou ele e os ímpios junto. Porque os 2 milhões que estavam com ele não era nenhum crente, né? Era tudo gente ruim, que era barbaridade. Tanto é que passaram pela água 2 milhões, entrou na terra prometida 2. 2 milhões? Não, 2 mesmo. Né? Por quê? Porque Deus podia não estar no povo, mas estava no líder. E o povo, mesmo teimoso, cabeça de pau, rebelde, ruim, não, se Moisés diz, entra, vamos passar, porque, mas e se a água descer? Mas se um tubarão pular e comer nós? Não, esquece isso. Estamos tudo lascado, mas se o chefe está dizendo, vamos atrás, porque manda quem pode, obedece quem precisa. Resultado, passou tudo em seco. Então é para isso que Deus coloca um líder na igreja, um pastor na igreja, para que a gente possa passar os piores momentos de forma mais tranquila e mais fácil, mas tem que confiar. Vemos ali também Elias, Eliseu, também se tornaram grandes homens. Elias orou, era um orando, Elias. 450 do outro lado orando. Quem visse a cena, lascou para Elias. Como é que vai ganhar? É um orando por 450? Não tem como. Irmão, mais vale um com Deus que uma cidade inteira com o capeta. Resultado, Elias orou e ficou triste. Olha a situação que Deus me colocou. Ele esqueceu de mim, ele não me... Da onde?
Ele, no meio daquela encrenca toda, o rei não ia com a cara dele, a mulher do rei, conhece um dela? Jezabel, só gente boa, queria o pescoço de Elias, queria a cabeça dele na bandejinha, e ele no meio de tudo aquilo, e como é que ele se comportou? Ficou chorando, lamentando, ai Jesus, tu esqueceu de mim, me ajuda. Ainda fazia piada em cima, os caras vai orar, e ele diria, ore um pouco mais alto, quem sabe o Deus de vocês teve um compromisso, ou pegou no sono e não está ouvindo. Debochava deles ainda. O que é isso? Relacionamento com Deus. Elias não estava olhando o tamanho do problema dele, ele brincava na situação. Tudo à minha volta está contra mim, mas eu vou ser feliz com aquilo que Deus me deu. Do jeito que está, eu vou ser feliz. Nada atrapalha aquele que realmente confia e crê em Deus e aprende a ser feliz em qualquer situação. E nós poderíamos citar mais um monte aí. Mas por quê? Porque um dia nós vamos estar junto de Deus. E aí lá não terá mais Jezabel, tão gente boa que lembraram dela no Apocalipse. Pode te ver, era tão gente boa, mulher, tão gente boa, que quando escreveram o Apocalipse, lembraram dela. Essas eram as bênçãos que tinha na volta de Elias, e ele sozinho. E mesmo sozinho ainda fazia piada e dava risada. E aí você nem tem problema assim, está aí triste, lamentando, chorando. Irmãozinho, ainda bem que Deus te ama muito. Porque se põe um leão da vida, meu amado, e a chuva é muito raio lá de cima, não é possível isso. É que ele te ama muito, ele tem esperança. Não, eles estão ruins hoje, mas vai mudar, ele tem esperança contigo. E se ele tem esperança, nós estamos junto com ele. Vamos te ajudar para que tu melhore então. Porque Deus sabe o que faz, e é o que ele vai falar em seguida. Olha ali o versículo 30. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é... Tua vida está fácil ou difícil? Se ela está fácil é porque tu está andando com Deus. Se ela está difícil é porque tu não está com Ele. Porque o problema não são as lutas e as dificuldades que nós temos. No mundo tereis aflições. Mas a forma como a gente lida com cada uma delas. O problema, o real problema não está na nossa volta, está dentro de nós. O problema não é você ter uma enfermidade, mas o mal daquela enfermidade está dentro de você. Eu não vou na igreja porque eu não consigo caminhar. Não, eu vou até a porta e lá eu chamo os iguinhos, eles trazem a cadeira e me levam para dentro. E a obra vai, se eu não puder pregar de pé, eu prego sentado, não tem problema nenhum. Porque o conhecimento não está no meu corpo, ele está aqui dentro e aqui dentro. Então é importante que nós venhamos ter em mente isso. Nada nos separa do amor de Deus. E para nós completarmos esse belíssimo texto, abra lá em Filipenses 12, 3, do 12 ao 14. Filipenses 3, do 12 ao 14. Belo esse texto, olha só que coisa linda. Paulo, ele falando e pregando de como a gente deve ser diante de Deus, e ele diz o seguinte: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que tenha sido aperfeiçoado, ou perfeito, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Veja que Paulo diz: eu não sou perfeito, e não prego e não falo isso para vocês como se já o fosse. Não prego para vocês como se fosse um sábio,
mas não olho para as coisas que passaram, olho para frente, prossigo para o alvo, para que eu possa alcançar o prêmio chamado celestial. Em outro momento ele diz, para que eu venha alcançar a coroa que para mim já está preparada. Isso eram homens que vale a pena a gente se basear, homens que não olhavam para o tamanho da dificuldade. O mundo estava, a olhos humanos, estava tudo despencando. E eles fazendo piada, dando risada, debochando ainda dos ruins, porque Deus está comigo. Davi mesmo fala, Deus está, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quem é que te consola? A vara e o cajado. Cajado é poder, autoridade do Espírito Santo. Cajado e vara, a cobrança, a exortação, a dureza da palavra. Se essas duas coisas estão com nós e a gente pega isso, porque sabe, isso que é bênção para mim. Vem a luta, vem o problema e a gente ainda faz piada em meio a tudo isso. Deus é bom, Jesus te ama e Ele quer o melhor para a tua vida. Tire tempo para Deus, enquanto Deus ainda tira tempo para você. Palmas para o Senhor Jesus. Está com a palavra, Bispo José.